Karen, muito obrigado pela gentileza. É um prazer te receber aqui hoje. Prazer é meu de você me dar voz, de ouvir a mamãe. E vamos embora. Falei com o Cezinha. Tudo certo, meu parceiro? Tudo certo. Conversa super importante. Muito importante. Falei com você, Cezinha. Comecei a ser marcado nas redes sociais por uma pessoa e parei para ler o que ela estava me marcando e assim, é muito importante. Sim. Vamos mudar um pouquinho o formato do podcast hoje? E o Cezinha falou assim, vamos. Porque a gente sempre traz aqui várias interações que são gatilhos, né? Pra gente ir trocando de assunto. E a gente tem postado agora as nossas conversas em 3 partes separadas, então cada parte com um título. Mas dessa vez a gente falou assim, o foco tem que ser a história, Certo. né? E nós escolhemos contar a história do Adam por você, Karen, que é a mãe do Adam. Então, pra quem eventualmente não te conhece, não sabe do que a gente está falando, eu queria que você começasse trazendo aqui, né, quem é o Adam e por que você, mãe, está num momento muito difícil da sua vida. A gente estava falando aqui, né, a questão de um pesadelo, Sim. que se tudo der certo e vai dar certo, vai passar em breve. Se Deus quiser. Bom, eu sou a Karen, mãe do Adam. Eu falo que eu perdi minha identidade de Karen, porque as pessoas me falam, você é a mãe do menino, você é a mãe do Adam. Eu sou a mãe do Adam. Eu tenho 44 anos hoje e eu luto para ter o meu filho de volta, né? Eu conheci um egípcio há 7 anos atrás e me envolvi com ele pelo Instagram. Meninas, não façam isso, não se envolvam com homens pela internet. Me envolvi, me apaixonei, ele era mais novo. Eu fiquei um tempo no Egito, fui para lá para conhecer, ele era o gentleman. O homem que a mulher sonhou ter na vida dela. E aí, quando a gente voltou, ele quis voltar comigo para o Brasil, porque ele já não gostava do Egito, do país dele, né? E aí, eu fiquei grávida, descobri que estava grávida logo. Não queria ter outro filho, não pensava em ter outro filho. Nem ele, foi um susto para nós dois. E aí o Adam nasceu nos Estados Unidos, porque ele já não queria nem ter filho brasileiro. Mas eu tive o Adam nos Estados Unidos, voltei para o Brasil. E aí começa-se o pesadelo de um relacionamento tóxico, que foi muito difícil para mim levar esse relacionamento adiante. Com um bebê, eu acho que é um problema que muitas mulheres enfrentam, não só eu, né? É violência doméstica, é você fazer a denúncia e ser tratada mal e ser ignorada. Essa semana mesmo a gente viu que uma moça morreu e ela foi na delegacia pedir medida protetiva. Então, assim, foi tudo muito difícil. Chegou pandemia, chegou dificuldade financeira, eu fui mandado embora, ele foi mandado embora de onde ele trabalhava, que eu chamo ele de complemento de renda, porque sempre tudo ficou muito nas minhas costas. E eu fui para Londres, fiquei 10 meses em Londres, trabalhei como faxineira, né, famoso cleaner, trabalhava horas, fiz evento de ser garçonete, trabalhei como nani, acho que eu fiz o que todo imigrante tem que fazer, se virar, né? E quando eu voltei, ele sabia o dia que eu ia voltar, exato. A gente se falou na conexão, ele falou para mim não me preocupar. Isso tudo que eu falo para você tá em processo, né? Tá registrado no processo, os pentes, tudo. Ele não estava no aeroporto. E aí foi quando começou o meu pesadelo, de eu tentar entender que o meu filho foi sequestrado, que eu perdi minha família, que eu perdi meus documentos, que ele limpou a conta de todo o trabalho que eu tive. E é isso. Agora começa a minha luta, depois desse relacionamento. A gente vai falar justamente desse processo agora, né? E antes de passar a palavra para o Cezinha, Karen, só para todo mundo conseguir entender, até a questão cronológica, né? Você conhece
essa pessoa que você se relacionou, Sim. e ele é egípcio. Ele é egípcio. Você foi pra lá Fiquei lá um tempinho, fiquei 6 meses no máximo. e vocês voltam pro Brasil. E a gente volta pro Brasil juntos. O Adam hoje, ele tem quantos anos? Hoje o Adam tem 6 anos. 6 anos. Quando você vai pra Londres trabalhar Sim. pra conseguir recursos financeiros pra sua família, o Adam fica aqui com o pai dele no Sim, Brasil. no Brasil. Ele tinha quantos anos, o Adam, nesse momento? Ele tinha feito 3. 3 anos. E você fez um combinado com o seu marido, à época, com o seu Sim, companheiro. super Sim, ó, acordado. Vou isso. trabalhar. Vou trabalhar e você fica com os meninos, né? Ele ficou com meu outro filho também, de um outro relacionamento. Então, foi muito bem acordado e eu falei, olha, eu quero falar com eles todos os dias, eu quero vê-los todos os dias. E isso aconteceu. Esses 10 meses, quase 10 meses. Você falava com seus... Tinha contato com seus filhos? Meu filho olhava na câmera e falava, mamãe, volta já. Mamãe, volta já. Eu ia numa loja escolher alguma coisinha para ele e ele escolhia. Ele escolhia o sapatinho. Você escolhia o fazia uma dinossauro. chamada de vídeo com Fazia ele? chamada de vídeo, não só com ele, com meu filho mais velho. Sim. E com o embuste, né? Também. Fazia chamada de vídeo. Quando eu fazia casas que era só com chave, sem a pessoa estar dentro, eu fazia faxina fazendo a chamada com ele. Então, assim, durante todo esse tempo que eu fiquei em Londres, eu jamais pude imaginar na minha vida que eu ia chegar e ia passar por isso. Quanto tempo você ficou em Londres? Quase 10 meses. Quase 10 meses. Quase. E aí você retorna pro Brasil porque você já tinha conseguido o dinheiro suficiente, Sim, saudade, tudo. e você vem pra São Paulo. Você desembarca em Guarulhos. Guarulhos. E aí o combinado era o seguinte, vou desembarcar em Guarulhos E você vai me buscar. e ele não tava lá. E aí, é claro que você, assim, a pessoa não tá lá, você combinou, mas tava tudo bem até o desembarque. Até o desembarque. Então, Até a você não conexão. Então você não imaginava o que tava acontecendo. Nada. Eu comecei a ligar para todo mundo desesperado. Aí consegui falar com meu filho mais velho. Meu filho mais velho falou, mãe, eu não vi ele hoje. Aí eu falei, como você não viu? Eu não vi. Aí voltei, falei com a minha tia. Aí minha tia, tá cheirando coisa errada aí. Aí eu voltei, liguei para Alexandre, falei, Alexandre, sobe na cama, na pasta, lá no maleiro tem uma mala. Alexandre é o seu filho mais velho. Eu falei, vê se tem uma pasta preta. Se tiver essa pasta preta, abre ela. Aí ele falou, mãe, não tem nenhuma pasta preta. O que era essa pasta? Todos os documentos, passaportes, documentos da minha mãe que ele levou. Minha mãe falecida há 27 anos, era a única coisa que eu tinha que eu guardava de lembrança dela. Ele levou esses documentos. Ele levou toda a documentação americana do Adam. Ele levou todo o meu dinheiro. Ele levou tudo. A minha casa estava toda quebrada, Custódio. Toda quebrada. Meu filho falou, mãe, respira, porque quando você vier, você vai ver. Eu cheguei assim, eu falei, meu Deus, minha casa. O que aconteceu? Você morava aqui em São Paulo? Eu morava em Valinhos, do lado de Campinas. Valinhos, do lado de Campinas. Cezinha. Ô, Karen, me chamou uma atenção no começo que você falou, meninas, não façam isso, né? Uhum. A gente pode chamar essa atitude de um golpe? Sim. E é comum, é normal na Europa, nesses países mais É muito árabes? comum. É muito comum, né? Não só no Oriente Médio, né? Uhum. Mas na Europa também é. Porque o nosso passaporte ele é muito forte. Hoje, graças a Deus, já existe uma nota do Itamaraty alertando. Já existe, né, lá no gov.com. Então, existe esse alerta de prestar atenção. Porque a gente acaba se apaixonando, fica encantada com aquele homem e não tem noção do que é, né? Então, o que eles querem realmente é uma oportunidade para sair do país deles ou levar a brasileira do Brasil para lá para ser empregada, para ser segunda esposa. Isso acontece muito, muito mesmo, muito. Ô Karen, aproveitando, pegando carona na pergunta do Cezinha, você concluiu que a intenção desse homem, que até então era o seu companheiro e que estava tudo bem até você chegar de viagem, a verdadeira intenção dele era um passaporte. Ele tinha interesse nisso, porque, assim,
Assim, eu fico pensando, né? Qual foi o intuito dele em levar o filho junto com ele? Por que ele fez isso? Então, Você tem essa resposta? hoje, depois de muito tempo, viu, que eu digeri. Pra tentar entender o motivo pra que ele tentar levou o enten- filho. Isso, para tentar entender tudo que ele fez comigo, né? A dissimulação. Nossa, eu imagino como ficou sua cabeça. A Exato. dissimulação dele comigo, todos os dias, as mensagens de amor, de carinho. Eu tô morrendo de saudade, o Olha que você quer isso. comer? Se para você ter noção, 2 dias antes de eu viajar, que ele sabia, a gente na câmera, o Adam escolheu um dinossauro na câmera e depois eu fui numa loja de tênis e ele escolheu um tênis para ele. Ou seja, ele já sabia que ele não ia receber. Já estava planejado isso, né? Mas ele teve essa dissimulação. Nossa. Então, para mim, assim, foi para digerir, eu demorei acho que uns 4 meses para digerir tudo. Nossa. Nossa. Mas, assim, no segundo dia foi quando eu fui fazer um segundo boletim de ocorrência, né? Porque o primeiro foi muito maltratada na DDM de Valinhos, Que absurdo. né? Que é a Delegacia da Mulher, que não trata a mulher bem. Mas aí em Campinas, que eu peguei um investigador que estava afim de trabalhar, ele falou, peraí, me dá o nome do cidadão aqui. Que esses nomes a gente precisa escrever. Aí eu escrevi, ele leu e falou, olha, eu vou te dar uma coisa, que não sou eu que estou te dando. Ele já tem RG, ele já tem passaporte, ele já tem CNH. Ele é cidadão brasileiro. Ele tinha feito toda a documentação já. As minhas costas, sem eu saber. Eu juro pra você, parece que abriu um buraco assim no chão. Parecia que eu ia cair dentro. Eu falei, meu Deus. Ele já tem passaporte? Ele falou, já. Ele já tem passaporte. Aí eu peguei e falei, mas eu fui casada há 5 anos com ele. Aí o rapaz pegou e falou assim, moça, esse povo, ele falou bem assim, espera 10, 15 anos para ter o nosso documento. Foi até rápido. Aí eu fui começar a entender que eu fui vítima de um golpe, Que é o golpe do passaporte. que é o golpe do passaporte. E a gente tava conversando nos bastidores antes da gente gravar. Você tava explicando pra mim e pro Cezinha, acho que o Cezinha já até sabia mais disso do que eu, que o passaporte brasileiro ele é muito valioso, porque aqui, entre várias aspas, o brasileiro não tem cara. Não. No sentido assim, você olha uma pessoa, qualquer que seja a característica Sim. física dessa Sim, pessoa, ela sim. pode ser brasileira. Sim. Tanto é que ele muda, né? Porque a foto da Interpol dele de procurado, ele tá só de bigode. E aí, quando eu vi ele agora da última vez na audiência lá no Egito, ele já tava de barba. Entendeu? Então ele vai mudando. Então, vamos chegar nesse ponto da audiência no Egito, mas Sim, vai sim. você, Cezinha. Vai Não, cara, é uma coisa que... Que história, cara. Não, que história. Que Uma coisa que que me filha chama da- muito atenção nessa história, a gente teve a doutora Vanessa aqui, que falou sobre o direito da família e tudo, e ela falou, pô, quando você tem uma separação, aqui dentro do Brasil mesmo, se você muda de cidade, se você muda de estado, você precisa de uma autorização dos pais, Sim. e tanto do pai quanto da mãe. E como que o Adam conseguiu sair do Brasil sem a sua autorização? Ele foi esperto. Ele teve a ajuda de outras pessoas e saiu por fronteira seca. Aí eu tava naquele modo ainda sem entender, sem querer sair da cama, na casa da minha tia, não consegui ficar na minha casa, porque minha casa foi interditada pelo bombeiro. Fiquei na- Interditada pelo bombeiro? porque ela estava toda quebrada, não tinha condições Uhum. de vivência, estava insalubre. Quer dizer, quando você conversava com os seus filhos pelo telefone, só abrindo um parênteses, ele provavelmente mostrava um canto da casa Isso que tava tudo mesmo, bem, e isso mesmo. deveria brigar com eles pra eles não contarem nada pra você, Sim. algo assim, imagino. Aí as pessoas falam, mas muita coisa aconteceu num final de semana que meu filho mais velho não estava. Só que adolescente gosta de ficar no quarto dele. Então o único lugar limpo e certo da casa era o quarto do meu filho. De resto, a casa tava De casa, destruída. Toda destruída. Você imagina o proprietário do apartamento ver a casa dele na televisão, toda quebrada. Nossa. Ele falou, só entrega. Só entrega, não precisa pagar. Eu imagino a sua dor, eu sou pai. Sabe, ele foi assim... Ele foi uma pessoa gente boa. Nossa, ele foi sensacional comigo, porque eu tava num momento, as pessoas do condomínio vindo me cobrar das dívidas dele, que ele fez dívida com todo mundo. Pegou dinheiro emprestado. Não, ele fazia dívida com a moça do lanche, fez dívida de suplemento, pegava fiado, porque as pessoas me conheciam, Sim. né? Então, Cara, Ingrid. nossa. Nossa.
A primeira pessoa vinha com texto se solidarizando. Aí vinha depois o terror. Mas Com a pra cobrança. baixo. Eu falava, meu Deus, eu falava pra minha tia, eu tô com medo até de abrir as mensagens. Porque a mensagem de fulano, a mensagem de ciclano, a mensagem... E eu não tinha nada. Ele rapou a conta. Eu fui fazer o meu primeiro boletim de ocorrência a pé. Eu vim com 80 libras que eu paguei o Uber. Não. Ele limpou a conta. Eu não tinha 0,0 reais. Numa situação sem documento, sem nada, absolutamente sem nada. Minha tia me acolheu, eu e meu filho mais velho. Eu fiquei muito tempo na cama, muito tempo mesmo. Ela falava, cara, em força, porque você tem que lutar pelo Adam, e para lutar pelo Adam, você vai precisar ter força. Aí teve uma ligação da Polícia Federal para mim, que eles queriam fazer uma reunião, então eu fui até o aeroporto de Campinas, com um advogado da época, que não era o Dr. Rafael, que eu perdi 6 meses com esses advogados, que não fizeram absolutamente Não eram nada. bons profissionais. Não, ainda me cobraram o dobro, né? Nossa. Tem muitos advogados que ainda se aproveitam da vulnerabilidade que tá. Nossa, cara. E aí, na Polícia Federal, eles fizeram uma busca, uma varredura, né? Em todos os aeroportos. Então, esse chefe dos aeroportos pegou e falou assim, olha, eles constam como dentro do Brasil, porque não tem saída aérea. Eles não saíram de avião. Não, eles saíram por fronteira seca. Ele falou, provavelmente é Paraguai, mas eu estou mandando para a Polícia Federal, e a Polícia Federal tem um órgão da Interpol que vai investigar a saída deles. E aí, dentro de uma semana, acho que não durou uma semana, aí eles rastrearam. Ponte da Amizade, Paraguai, Madrid, Egito. Durou 5 dias. Mas como que foi? Paraguai, Madrid, aí ele conseguiu, né? Pegar um avião. Passaporte americano. Passaporte americano. E aí não precisaria da sua autorização. Porque o seu filho nasceu nos Estados Unidos. E o que ele fez? A autorização estava no passaporte vencido brasileiro, quando eu voltei. Porque passaporte de bebê, ele tem duração de 1 ano. Então, o Adam nasceu em 2018, venceu em 2019. Ele foge em 2022. Entendi. Ele usa o passaporte antigo. Ele deve ter dado uma migué ali, ela autorizou, tal, não sei o quê. Entendeu? E no Paraguai foi lá, passou. Não teve fronteira no Brasil. Sim. Não, digo assim, ele passou no Paraguai. Paraguai, Madrid, ali aceitaram. Ali ele deu migué, Madrid ele deu migué e entrou no Egito. Caramba. Entrou no Egito no dia 23 de setembro pela Egyptian Air, né? Tudo isso tá no processo, tudo isso tá documentado. Tudo Polícia Federal. A Polícia Federal descobriu tudo isso. Descobriu, Interpol, né? Aí você descobre tudo isso. Quer dizer, você vê que eles foge com o seu bem mais precioso, que é o seu filho, foge com os seus bens financeiros, que é o resultado do seu trabalho, destrói o seu apartamento. E aí, a partir disso, o que você faz? Eu juro pra você, eu queria morrer. De verdade, assim. Eu falei, meu Deus, perdi meu filho. O que eu vou fazer? A minha tia foi uma pessoa muito iluminada na minha vida pra me dar forças, porque tem uma hora que você fala, meu Deus, perdi meu filho. Como assim? Porque na sexta-feira, quando ele dá a entrada, passa umas 2 horas, depois que eu lembro que eu recebi a informação, ele me liga. Ele me ligou de um número egípcio. O seu ex? O Ahmed, o meu ex. O seu ex. Ele me ligou, falou, estou aqui no Egito e o Adam tá aqui. E aí eu vejo a casa, eu vejo a família dele, eu vejo tudo aquilo ali. Você conhecia aquelas pessoas? Conhecia, né? Eu morei lá na casa deles, né? O tempo que eu fiquei lá. Então, assim, pra mim, eu falei, meu Deus, e agora? E aí o Brasil muito perdido no caso, né? Sai de Polícia Civil, vem Polícia Federal, e graças a Deus, assim, eu tive eu falei, não, eu preciso trocar de advogado. Preciso de advogado, senão no caminho errado. Inclusive, até a ONG que me ajuda também falou, não é o caminho Polícia Civil, o caminho, isso aí é uma esfera federal, é uma outra esfera, sabe? Porque os seus advogados anteriores estavam trabalhando com a Polícia Civil. Estavam trabalhando, tava muito ruim. Tava muito ruim. E eu ainda perdi uma boa quantia de dinheiro com eles. Olha, legal. Mas aí é má fé ou incompetência na sua avaliação? Eu acho que era um pouco dos dois. Era um pouco dos dois. Né? Mas a má fé
se eles realmente vissem que eles estavam errados, eles tinham me devolvido o dinheiro. Pô, com Sim, certeza. com certeza. Ainda mais conhecendo toda a sua situação. Deveriam ter me devolvido o dinheiro, porque não fizeram absolutamente nada. Nada, 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 nada. Aí, com a doutora Vanessa e com o doutor Rafael, que eu vi na internet. Ia perguntar como vocês conheceram. Não, Você conheci a conheceu doutora ele? Vanessa no TikTok. Falei, eu quero essa mulher como minha advogada, eu vou atrás dela. E demorou para a gente fazer a reunião e eles aceitarem pegar um caso assim tão complexo como o meu. O doutor Rafael não queria pegar o caso, mas depois ele falou, eu tive um sonho que eu tinha que ir com uma criança. Ele falou, não, eu tenho que pegar esse caso. E foi a partir deles que as decisões favoráveis todas vieram. Então, ou seja, eu perdi 6 meses com outros advogados. Aí eu vim com a doutora Vanessa, que conseguiu o meu divórcio, graças a Deus. Por que o divórcio é importante nesse tipo de situação, nesse tipo de processo? Porque para eu entrar no Egito, eu preciso ser divorciada. Vai que ele registrou lá no meu casamento. Aí eu viro propriedade dele lá dentro. Então, o divórcio era uma peça muito fundamental para eu entrar e sair. Eu não sabia disso. Tem essa. Então, ela conseguiu meu divórcio, ela conseguiu o novo passaporte do Adam, ela conseguiu várias coisas na parte familista, e o doutor Rafael na criminalista, prisão preventiva, inclusão na Interpol, inclusão do Adam na linha amarela, conseguiu pedido de extradição, né? Porque ele também se naturalizou brasileiro. Então, todas essas decisões, elas já têm mais de 1 ano e 4 meses. Tudo esse trabalho do Dr. Rafael e da doutora Vanessa. Ou seja, o que a gente precisa é da execução. Então, isso que eu ia te perguntar. Porque se o Dr. Rafael, né, que faz parte do seu corpo jurídico, que é o Dr. Rafael e a doutora Vanessa, que ele conseguiu o pedido de extradição do seu ex-marido, por que a justiça não deveria, brasileira, ou o governo brasileiro, não deveria trabalhar para trazer ele de volta, já que tem um pedido aqui na justiça local? Mas aí chama-se falta de vontade, falta de querer trabalhar. Porque quando interessa para eles, eles extraditam. Vocês lembram daquele caso do cara que bateu na menina dentro da academia e foi parar em Dubai? Sim. Eu esqueci o nome dele. Eles extraditaram em 3 meses. É um cara todo tatuado, bombadão. Eu lembro. Vou pegar o nome dele aqui pra citar. Ele fugiu, saiu uma matéria dele, acho que no Fantástico. Sim. E aí apareciam outras vítimas falando a mesma coisa. Ele tatuava as mulheres à força, tinha assim, um baixíssimo nível, um criminoso de marca maior. E aí, rico, ele fugiu para Dubai. Inclusive, tinha várias denúncias dentro do próprio condomínio dele. Estava mal funcionando. É uma péssima pessoa, um péssimo ser humano. Só que aí, com dinheiro, ele foge para Dubai. A justiça manda ele ser extraditado e ele volta para... E Dubai devolve. Toma. Não quero esse trem aqui. E no caso do seu ex-marido, o pedido de extradição, ele conseguiu. Seu advogado conseguiu. Conseguiu pedir de extradição, mas não volta. Pedir de prisão. E aí, a boa vontade? Meu filho não é branco, né? Meu filho eu vou entrar na parte racista, sabe por quê? Porque quando abrange a Europa, quando abrange a América, o trabalho é diferente. Agora, como o meu filho está lá no Oriente Médio, num país, né, de 5º mundo, em que é como se fosse assim, não tem convenção de Haia, então as mães perdem o filho. Não existe só o meu caso, é que eu boto a boca no trombone. Mas existem mais de 200 mães numa situação dessa. Nossa. Em que países não fazem, a maioria no Líbano, em que países não fazem a parte da Convenção de Haia. E aí, a gente perdeu os nossos filhos? Porque o meu filho não é um europeu? Ou não faz parte de um país que faz parte da Convenção de Haia? Cadê os direitos humanos do meu filho? Onde estão os direitos humanos do meu filho? A pasta responsável por cuidar do seu filho, por cuidar dessa história, a gente está falando do Itamaraty. Sim, o Itamaraty. Ele teria que, sim, mediar, né, isso com o Egito e os direitos humanos junto com isso. Porque ele falou para o meu filho que eu morri, mas eu não morri. O seu ex-marido? Porque esse é um bom ponto. Eu imagino que o Adam pergunta, fala, pô, cadê a mãe? Cadê minha mãe? Sim, ele falou que eu morri, né?
Eu recebi o meu atestado de óbito no dia de Natal, em 2023. Ele mandou para mim de um número aleatório o meu atestado de Natal, de óbito. No Egito. Eu estava em Londres, trabalhando, levantando dinheiro sei. para ir para o Egito para pagar os advogados. Mas aí esse atestado de óbito foi emitido no Egito, e aí ele te mandou. Ele deve ter forjado, feito sei. assim, né, na internet ali, mas me mandou o Dr. Rafael daqui que eu vou. Ele perturbou o Dr. Rafael, perturbou a doutora Vanessa, xingou, ofendeu. E aí aí me deram uma medida protetiva, mas a medida protetiva é aqui no Brasil. Aí quando eu chego lá no Egito, eu tenho que ficar lado a lado com essa pessoa. Ô, Karen, até uma dúvida que me surgiu durante as suas falas. Como que é a relação Brasil-Egito, assim? Pelo que você está falando, meio caótica, mas alguém de lá também está tentando te ajudar? Como que está funcionando Então, nesse sentido? é complicado falar, tentar me ajudar, porque assim, a embaixada ela é limitada, né? Mas também não vejo boa vontade em procurar saber onde está o meu filho. Eu não sei o número que o meu filho calça, eu não sei o que o meu filho gosta, eu não sei onde o meu filho estuda, eu não sei nada do meu filho. E a embaixada, ela tá lá pelos seus, né? Para mim, eu vejo a embaixada aqui em cartório. Vai lá, registra casamento, vai lá, faz uma tradução. É isso. Eu não vejo uma ação da embaixada em querer recuperar o Adam, né? É muita enrolação, é muito blá blá blá. Faz reunião daqui, faz reunião de lá, faz tantas reuniões e ninguém sabe realmente onde está o meu filho. Eu luto por uma criança, pelo meu filho, pela custódia dele, sem ver, há 2 anos e meio. Você não vê seu filho há 2 anos e meio? Eu não vejo meu filho há 2 anos e meio, mas eu tenho que lutar pela custódia dele dentro do Egito. Sendo que meu filho saiu ilegal do Brasil. Eu não vejo os esforços do meu país peraí, a criança saiu ilegal, clandestina, a criança é brasileira. Devolve. Né? As relações entre Brasil e Egito, elas não são ruins. Nós exportamos muitas coisas para o Egito. Muitas. Inclusive o frango. Então, assim, eu não consigo entender qual é a dificuldade do governo, qual é o medo do governo em negociar com o Egito. Parece que o Egito ele é soberano, que nem o Dr. Rafael. Parece que o Egito ele é mais do que o Brasil. Cadê o Itamaraty, que tem tanta história? E o que eles dizem pra você, Karen, o Itamaraty, assim, o que eles te reportam? Porque você é uma cidadã brasileira de bem, que tem um filho sequestrado, que saiu do país de maneira ilegal e independentemente de governo. Porque, assim, tomara que seja resolvido o mais rápido possível. Mas isso não é uma causa do governo, é uma causa do Estado. Tipo, o Estado te deve uma explicação. Você o Estado está em débito com você. E nós temos agora a atual gestão. Então é a atual gestão que tem que resolver isso, né? O que eles respondem? O que eles falam para você? Se eles respondessem, eu ficava feliz. Eles não falam... Não, porque é sempre o mesmo texto. Lamentamos pelo que a senhora está passando. Esse é o texto praxe. Que até para a imprensa, quando cobra, é assim. Lamentamos o ocorrido com a senhora Karen. Ocorrido com a senhora Karen e como é menor, não pode falar. Ou, senão, nem respondem. A Record, eles não estão respondendo já há um bom tempo. A Record fez matéria? Fez. Muitos lugares fizeram matéria, né? Muitos lugares. Na semana que a gente está gravando aqui, você gravou no podcast Inteligência Limitada. Foi, do Vilela. Do Vilela, que é um dos maiores do nosso país, né? Um podcast que tem repercussão gigante. Sim. E aí... E o Vilela cobrou, hein? Então... Em rede nacional. Você disse que depois do podcast... O Itamaraty, ele entrou em contato com você? Não, foi a ouvidoria da ministra dos Direitos Humanos. Então não foi Itamaraty. A ouvidoria da ministra dos Direitos Humanos. Me mandaram um e-mail 3 e pouco, querendo um documento até 5 da tarde. Depois eu também não entendi e o que era. Fui maltratada por um funcionário público, mas eu não esqueço nomes. Sim. Eu só acredito numa execução de sentença. A hora que tiver uma execução de sentença, para mim o blá blá blá, eu já passei da época do blá 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 e de acreditar. Hoje eu só acredito vendo. A gente falou bastante do que o Dr. Rafael conseguiu, a doutora Vanessa conseguiram aqui no Brasil.
Em questão jurídica no Egito, em que pé que tá o caso do Adam? Lá no Egito, a gente está indo para a segunda instância. Certo. As audiências lá, elas são bem diferentes da do Brasil. Acho que eu já passei por umas 8 lá. Caramba. Louco? Tem dias que é só para entregar documento, tem dias que é para falar, aí a parte contrária fala, aí a minha parte, o meu advogado fala, porque a gente, mulher, quase não tem vez, né? Então, agora, a primeira instância eu perdi por conflito de interesses e vamos para a segunda agora, em março. E aí lá no Egito, você tem outros advogados. Outros advogados, tem o Dr. Atef e o Dr. Nur, que eu os conheci por uma outra mãe, que aconteceu a mesma coisa, só que uma mãe holandesa. Mas graças a Deus eles recuperaram as crianças e a mãe está na Holanda vivendo normalmente com as crianças. Vou abrir um parênteses rápido, Karen, porque eventualmente alguém que está ouvindo a gente aqui pode falar assim, puxa, como que a Karen conseguiu, né, ter os advogados aqui no Brasil, ter advogados lá no Egito também, e você estava contando pra gente que, assim, dessa história, acho que não tem nada de bom. Então, eu falo assim, vamos ver o copo meio cheio. Não tem, na minha avaliação, né, aí você me corrige, mas assim, eu não tenho um copo meio cheio. É uma tragédia a mãe ficar sem o filho e o filho ser sequestrado, não tem um lado bom nisso. No entanto, diante de todo esse cenário trágico, você tem boas pessoas. Sim, eu tenho muita gratidão. Que você tem pessoas que te ajudam muito. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Sim. né? Porque aí eu acho que todo mundo vai conseguir ficar na mesma página e entender como que você consegue ter advogados lá no Egito também, quando você precisa viajar para o Egito para essas audiências, como que esses recursos são levantados. Sim. Como que as pessoas que te apoiam, quando saem marcando todo mundo nas redes sociais, que foi uma coisa que aconteceu comigo. Foi. O Vilela falou sobre isso também, Foi, marcaram muito ele, tanto que você conseguiu chegar até um dos maiores podcasts do Brasil, que é o Inteligência Limitada. Como que é o que eu vou chamar aqui de rede de apoio, né? Como que é tudo isso? A minha rede de apoio, eu acho que eu não conheço nem 1% da minha rede de apoio. Nossa. Minha rede de apoio ela é muito grande, que é minha rede social. Foi por ela que eu consegui pagar advogados, doutora Vanessa, doutor Rafael, tradução juramentada, consularização de documentos, ir para Brasília. Eu tenho alguns seguidores que são mais próximos, a gente tem um grupo, né, que as meninas falam, hoje nós vamos marcar quem? Hoje nós vamos fazer o quê? Sabe? Mas tem muito seguidor que vem e fala, olha, Karen, procura fulano, procura ciclano, com certeza vai te ajudar. Eu falo que é como se fosse um exército mesmo, né? Elas são muito fiéis e, assim, comigo há muito tempo. E nessa trajetória de 2 anos e meio que eu pude lutar com a ajuda delas, com a ajuda financeira, com a ajuda de marcação, eu pude conhecer, primeiro de tudo é a Dani Bojoni, né? Quem não conhece o canal Sobrevivendo na Turquia, ela fala sobre muito disso, porque é ela que apresenta as mães. Sem ela, ninguém fica sabendo, né? Depois é que eu consegui ir para o Beto Ribeiro e você vai tomando uma proporção maior, vai vindo mais seguidores, né? Hoje nossa, Samara Felipe, que tá ali, que levanta a bandeira, Luísa Brunet... Todas elas te apoiam. Luana Piovani, maravilhosa, sempre com frases incentivadoras. Karen, que eu posso ajudar, eu tô aqui. Ela reposta muita coisa do Adam. É uma ativista ali, mas você vê que é sempre mulheres que passaram perrengue. Sempre, sempre, sempre. Mas eu tenho uma rede de apoio que eu sou muito grata mesmo. Muito grata a todo mundo que me ajuda, com um compartilhamento, com uma marcação, com uma doação, com tudo. Eu tenho um carinho enorme pela minha rede social. Não achem que o dia que eu recuperar o Ada eu vou deixar de continuar com ela, porque eu sou muito grata a ela. Geralmente eu peço pra galera seguir o nosso Instagram aqui e deixar o like na nossa transmissão, mas hoje eu vou pedir pra todo mundo que tá aqui seguir o perfil da Karen, tá bom? A gente que trabalha com rede social,
A gente fala muito isso, não sei se todo mundo acredita, mas assim, o like é muito importante, o compartilhamento é fundamental. O comentário. O comentário ajuda muito. Então, se quem está assistindo agora fala assim, puxa, como eu posso ajudar a Karen? Você vai entrar no Instagram, você vai digitar aí mãe_do_Adam. Mãe do Adam. Se você digitar mãe do Adam, vai aparecer Karen Aranha. A Karen está com 218 mil seguidores. Foi. Então você aí segue a Karen, você vê aqui todos os vídeos que ela posta. Ó, Sim. vou mostrar aqui para nossa câmera, tá bom? E você compartilha e ajude como você entender que é possível. Mas na rede social, Na rede social. esse engajamento já é muito importante É. no atual contexto. não é, Muita Karen? gente falou pra mim, Karen, você tem que montar um canal no YouTube e contar a sua história. Eu falei, eu fui um pouco resistente, porque eu sou meio burrinha pra rede social. Ah. Mas eu falei, eu vou montar e vou contar a minha história. Olha, faz 1 mês e meio, a gente já tá com quase 2.000 inscritas. E eu acho engraçado, porque o público do Instagram nunca é o mesmo do YouTube. A gente fala muito. E não é o mesmo do TikTok. É. Né? Depois do Vilela, assim, que veio muita gente me chamando de públicos diferentes, né? E eu quero estourar essa bolha da gente querer só ficar falando das mães. Existem as meninas que contam as histórias, que contam histórias de crime, mas que contam outras histórias. A gente vai tentando estourar essa bolha para que todo mundo saiba a injustiça que o meu filho está sofrendo. Porque toda criança tem direito a ter mãe. Toda criança tem direito a ter mãe. Eu tenho direito a ter meu filho de volta. Eu sou a mãe, eu sou a guardiã. Então, assim, eu quero estourar essa bolha e fazer com que todo mundo conheça a história do Adam. Quantos Adams não passou pela ponte da amizade? E a gente não sabe. É um perigo aquilo ali. Aquela ponte da amizade é um perigo. E ninguém tá levantando essa bandeira. Então, assim, eu vou lutar até o fim para ter o meu filho de volta. Porque eu sou mãe, eu não sei de onde vem minha força. Ontem eu tava assim, de um jeito que eu tava muito sensível, não tava conseguindo nem gravar. Porque você passa muito nervoso. Você não é respeitada nem pelas pessoas do governo, gente. Como assim? Eu sou vítima. O governo me deve. Eu não recebo nada do governo. Nada, eu não tenho uma ajuda do governo. Quem me sustenta é a minha rede social. É um absurdo isso. Eu tô indo porque eu ganhei passagem. Você tá indo, a gente tá gravando em fevereiro, Sim. né? E você vai pro Mês que Egito vem. em março. Isso, mês que vem. Você tá indo pro Egito porque tem uma nova audiência lá. Sim, sim. Tanto é que eu fico na casa de uma outra seguidora lá, Lá do Egito. que não vai ficar lá, que ela é brasileira. Ela falou, cara, eu não vou, porque é época de Ramadã, lá tudo fecha. Ela falou, eu vou pegar a chave com ela aqui no Brasil, ou seja, eu vou para lá e vou ficar sozinha. E quem vai garantir a minha segurança dentro daquele país? Que é um assédio só. É muitos pontos. O Egito é muito complicado, é um país fechado, é muito complicado. Não estou aqui falando mal, mas é uma ditadura que você tem que seguir a regra. Seguir a regra do país. Eu queria ver um filme, uma seguidora passou o login e a senha dela. Quando eu fui tentar baixar, não baixa a Disney lá. Eu falei, qual é o mal da Disney que eu não consigo baixar nesse país? Então, assim, são muitas coisas que as pessoas não têm noção, não entendem que as audiências são completamente diferentes, que você faz audiência em pé, que é tudo no papel e na caneta, não tem computador, que você pode chegar e o juiz está fumando, entendeu? As pessoas não entendem, é completamente diferente. Eu tenho que me adaptar a tudo lá. Meu filho está sendo criado lá. Mas eu vou trazer ele para cá, porque ele é brasileiro. Ô Karen, você falou que perdeu na primeira instância do Sim. Egito, né? E quais são esses próximos passos para a segunda instância? O que vocês vão tentar de fazer diferente? Ou em que status que está essa segunda instância? Como que vai funcionar? Então, se eu falar para você as minhas táticas, eu tô dando arma para Boa, então melhor deixar aqui. Mas você combina com os seus advogados, claro, uma estratégia para você conseguir sair, claro, vitoriosa desse processo,
Tudo isso você vai conversando com eles. Existe uma ONG chamada Revibra, que me ajuda muito, né? Uma ONG lá da Bélgica, mas abrange, né, toda a Europa, a violência doméstica, ela é bem conhecida, chama Revibra Europa, que é da doutora Juliana, não sei pronunciar o nome dela. Uhum. Ela que é a presidente, ela cuida do caso do Adam, porém, assim, as táticas, você trabalhar com o egípcio é complicado, porque é só ele que fala, né? É o jeito deles. Então, eles acharam uma Karen que bate de frente. E acharam uma Juliana que bate de frente. Então, a gente bate de frente, quer desse jeito, vamos usar desse jeito. Então, as nossas táticas, graças a Deus, eles respeitam muito, né? Até porque não são egípcios, é nativo, mas tem dupla cidadania, né? Então, assim, são mais modernos, né? Saíram um pouco da caixinha. Sim, são egípcios com cidadania suíça, é diferente, né? O pensamento é diferente. Então, eu confio muito neles e eles são bem seguros, sabem o que estão fazendo, porque já conseguiram outras crianças, então se eu tô pagando, eu tenho que confiar, né? Sim. Cara, então, se eu entendi bem, aqui no Brasil, o doutor Rafael e a doutora Vanessa, eles fizeram tudo o que era possível Sim. e conseguiram as vitórias jurídicas necessárias. Sim. Falta a justiça executar. Falta o nosso governo querer trabalhar. É isso que falta. Do ponto de vista jurídico, dos seus advogados, tudo foi feito. Não, tudo foi feito. Tudo. Tanto é que até o doutor Rafael estava expedindo de novo para o Ministério da Justiça querendo explicações da demora. Porque não é para demorar desse jeito. Porque se o seu ex-marido, seu ex-companheiro, se ele é extraditado para cá, o caso passa a ser julgado na justiça brasileira? Porque agora você está correndo atrás a guarda do Adam, você já tem aqui no Brasil. Aqui é unilateral, é minha. E é condenado. Sim. Lá no Egito está atrás da custódia do seu filho. Do Adam. Se ele é extraditado, o processo no Egito para de valer, o que acontece? Então, a gente acha que a extradição não vai rolar muito. Porque o Egito não extradita. Pode ser que extradite. O Egito não tem. Mas ele pode ser que nem o Robinho, preso lá. Entendi. Né? Já que o Brasil não extraditou o Robinho, ele tá preso aqui. Uhum. Então pode ser que isso aconteça lá também. E aí você recupera a custódia do seu filho. Do Adam é independente. A custódia tem que ser minha. É a custódia da criança até os 15 anos de idade. No Brasil você da mãe até os 15 anos de idade, perdão. No Brasil você já tem a guarda. Já tem a guarda. Tá lutando para conseguir isso lá no Egito, agora lá na justiça egípcia. Para conseguir e voltar com meu filho. Ter paz na vida. Porque eu não tenho paz. Assim, a sua vida se tornou isso, né? A minha vida, eu abri mão da minha vida para lutar pelo meu filho. Tem mães que conseguem. Tem mães, eu não julgo, eu admiro. Tem mães que conseguem sobreviver, trabalhar. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu respiro o Adam de manhã, de tarde, de noite. Eu lembro daquela vozinha falando para mim, mamãe, volta já. Qual foi a última vez que você falou com ele? Com o Adam? Com o Adam foi no dia 19. Depois, no dia 23, quando eu vi, eu não consegui falar. Ele só mostrou. Tipo assim, tá aqui, consegui. Quer dizer, a última vez que você falou com o Adam foi antes de você voltar ao Brasil? Sim, foi no dia 19. Desde quando você desembarcou aqui, você nunca mais falou com seu filho? Não, contato eu e o Adam não. Só foto. Foto, e esse dia que ele só mostrou por vídeo, falou, ele tá aqui. Pesado, uma situação horrível. Sim. Tomara que alguém do governo possa assistir isso daqui, assistir o Inteligência Limitada, as matérias que outras emissoras já fizeram, o governo, se sensibilizar. Ele assiste. Se eu te falar que a ministra veio os meus stories... porque no stories dá pra ver. Quem posta consegue observar, ver quem viu, né? Nem um... Oi, tudo bem? Tá precisando de ajuda? Nossa, Karen, que... Bizarro. Tá você por você. Eu por eu e eu gritando. Que eu acho que eu incomodo muita gente. E que bom que a gente conseguiu aqui de alguma maneira ser mais um canal, um caminho para voz, porque eu tenho certeza que algumas pessoas que estão te ouvindo aqui já te conheciam,
mas outras não. Sim, E sim, agora sim. também estão a par dessa história. E é mais gente para seguir, é mais gente para Sim, comentar. as meninas já A estavam gente foi desesperadas. gravar, Ah, é ao vivo, não sei o que. Eu falei, gente, eu acho que é gravado. É gravado. É gravado. Calma, ele vai avisar. Ô Karen, e como que tá o seu filho mais velho no meio de toda essa situação? Porque é o irmão dele, é a mãe dele, e você também tem que lidar com isso. É uma Sim. questão psicológica também. Também. Como que é, Alex? Alexandre. Como que tá o Alexandre? O Alexandre hoje tá bem, ele é o meu maior incentivador de buscar o Adam, né? Ele morre de orgulho de mim. Ele trabalha, faz TI. Ele tem quantos anos hoje, o Alexandre? Hoje ele tem 20, ele trabalha, ele estuda, ele faz trabalho voluntário. É um menino exemplar que eu quero que o Adam siga os passos. Eu tenho muito orgulho de ter o meu filho com uma cabeça muito boa, que não me dá trabalho nenhum, sabe? A gente almoça junto, a gente conversa, a gente brinca um com o outro. Então, assim, vai ser muito difícil ficar lá no Egito, longe dele, porque eu tô perto, o tempo todo perto dele. Mas ele é o meu maior incentivador para trazer o Adam de volta. Karen, eu quero agradecer muito, Demais. né, por você ter vindo aqui, dividido com a gente a sua história. Tem algum ponto que você gostaria de falar, de comentar, que eventualmente a gente não perguntou, que você acha que é importante divulgar? Fica à vontade para suas considerações, Karen. Meninas, sigam o meu canal no YouTube. Ah, agora é o canal no YouTube também. Eu falei do Instagram. Qual que é o nome do canal? Karen, mãe do Adam. Karen Mandoada. Tudo é Karen, mãe do Adam, até no TikTok, tá? Karen, mãe do Adam. Eu não sei mexer direito lá, mas eu movimento de vez em quando lá. Então, é me seguir, é compartilhar, é comentar. É esse tipo de ajuda que a gente precisa. Quem puder ajudar na vaquinha, tem a vaquinha lá no link da bio. Tem o GoFundMe também para quem é de fora, para ajudar. E eu espero de verdade que esse governo trabalhe. Que se ele, como a doutora Vanessa fala, se ele só fizer o trabalho dele, a gente já fica feliz. Pegue essa frase para mim. Boa E nós frase. conhecemos a doutora Vanessa, nós gravamos com ela. Né? Foi ali que começou o nosso contato. Ela é né? maravilhosa, ela é maravilhosa. Ela falou, nossa, se eles fizessem só o trabalho deles... Que é executar a extradição. Não, quer executar, quer negociar, falar, tem uma criança aí que chegou aí clandestina. Não pode estar aí. Não pode estar aí, devolve. Vamos negociar, vamos trabalhar. A questão da extradição, acho que, assim, claro que seria importante, mas para Sim. você é segundo plano. O Pra importante mim, segundo for, o que acontecer com ele, aconteceu com ele. é a problema criança dele. que saiu de maneira ilegal voltar. Sim, é o meu filho. A luta é pelo meu filho. Ele não vai deixar de ser pai dele. Não vai deixar, nunca. Não vai deixar. É que ele não entendeu isso ainda. Na cabecinha dele, ele não entendeu que ele não vai deixar de ser pai. Ele vai continuar sendo pai. Mas me deixa ser mãe. Me deixa ser mãe. Não tira uma criança direto. Antes da gente continuar, se o Adam volta pro Brasil, você falou que ele também tem passaporte brasileiro, Tem. o pai, né, tem passaporte brasileiro, toda a documentação aqui do Brasil. Ele acaba perdendo essa documentação também? Aí com o Dr. Rafael. Tá. Vamos tirar isso daí. Tira dele. tudo. Tira. Ah, entendi. Me surgiu essa dúvida agora que você pode falar. Não, o Dr. Rafael falou no Vilela e falou, depois, quando o Adam voltar, aí a gente tira essa cidadania brasileira dele. Porque muita gente queria que tirasse antes. Ele falou, não, isso deve ser bom pra gente. E realmente foi mesmo. Ah, acho que Né? É um ponto a mais no processo, né? sim. E é uma conexão, querendo ou não, que ele tem com o Brasil juridicamente. Sim, né? Então, ele não queria tanto ser brasileiro, agora ele pega o passaporte dele e faz origami. Karen, obrigado. Muito boa Obrigada sorte. a A gente vai estar vocês. aqui mandando as melhores vibrações, torcendo obrigada. muito. E quando você precisar, estamos aqui. E um dia a gente vai fazer um podcast, eu, Cezinha, você, aqui uma outra cadeira, com o Adam, com a doutora Vanessa, pra gente comemorar a volta dele aqui. Se Deus quiser, tá bom? Muito obrigada pelo espaço, muito obrigada por deixarem a gente falar, porque uma mãe precisa falar do caso, tem muitas outras mães que sofrem, eu falo que qualquer oportunidade que me dão, eu agradeço demais e quero que Deus abençoe muito a vida de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Amém. Karen. César, acho que foi um dos episódios mais importantes do nosso Com podcast certeza. show, viu? Com certeza. Não é? Não, eu tô até sem palavras. Até... Olha, quero agradecer. Pois não? Não, eu ia falar um tema super importante, me toca bastante.
E é isso, né? Vamos É. agradecer, torcer pra galera também te seguir, ajudar e Sim. seguimos torcendo. Sim, e a Karen, quando quiser, vai ter sempre um espaço aqui. Muito obrigada. Obrigado a você que acompanhou essa nossa conversa. Foi muito importante, muito especial. Sigam a Karen no Instagram, no TikTok, no YouTube. A gente volta na próxima semana. Até lá. Tchau.